que é tranquilo assim. Bom, está bem. Podiam colocar era na agricultura. A única forma possível da gente sair desse Bom, Vamos começar. vamos. Muito bom dia a todos. Como viram, eu chamo-me Maria da Graça Moreira, realmente é Graça. Eu sou geógrafa de formação inicial e depois tenho um mestrado e um doutoramento em planeamento regional e urbano. E dou aulas há muitos anos na Faculdade de Arquitetura. E provavelmente por este meu trabalho há muito tempo na Faculdade de Arquitetura, o meu trabalho pende um bocadinho entre a geografia e as questões da construção. Portanto, isto provavelmente vai-se notar de certeza. Em termos práticos, como a Sofia disse, eu vou fazer a minha apresentação agora, depois temos 3 apresentações que são online e depois a última apresentação é do Gianpietro, que também será presencial. Aquilo que eu propunha era fazermos as apresentações todas e deixarmos a discussão para o fim. Parece-me que é mais eficiente do que estarmos a fazer as discussões. Ok, então vamos ver se isto funciona como eu espero. Pois é. Portanto, a minha apresentação é sobre a relação entre paisagem, património, sobretudo património construído e desenvolvimento local. Eu vou ter que ler um pouco. Portanto, todos nós que aqui estamos temos mais ou menos definido o que é os conceitos de paisagem, quer de paisagem urbana, quer de paisagem em termos rurais. Portanto, não há, digamos, discussão sobre este tema. A problemática do desenvolvimento local já tem questões bastante mais delicadas. Ainda agora acabámos de ouvir o João Ferrão falar sobre isto e, manifestamente, por aquilo que eu percebi no início desta apresentação, é essa a questão. Portanto, o que é o desenvolvimento rural, como é que nós o vamos fazer, quais são as problemáticas. Obviamente que eu vou falar do caso português, que é aquele que eu conheço melhor e que tenho estudado. Quis-vos trazer esta ideia de quando estamos a falar de paisagens e estamos a falar da Unesco, portanto, preservação de determinadas paisagens, as paisagens culturais com característica rural, que foram reconhecidas ou que foram valorizadas em Portugal, são estas 3. A paisagem cultural de Sintra é uma paisagem rural, de uma serra, mas que com uma fortíssima componente cultural, todos pelo menos já ouviram falar. A paisagem da Laurice Silva da Madeira, que corresponde à imagem que lá está em cima, que é uma paisagem completamente florestal, com uma flora muito particular. O Alto Douro Vinheteiro é uma paisagem completamente rural, mas também muito intervencionada. E depois a paisagem da vinha da Ilha do Pico. Portanto, todas elas são paisagens rurais, é disso que estamos a falar. Todas elas, porque são património Unesco, têm uma componente cultural importante. As paisagens podem permanecer sem intervenção humana. Temos paisagens naturais que não nos levantam nenhuma dúvida, nem nenhuma questão, nem de preservação, nem de controle. É uma paisagem natural, normalmente com uma grande importância da geologia e que estão basicamente estabilizadas. Se não houver alterações climáticas, se não houver grandes problemas geológicos, não há grande problema. Depois temos paisagens que têm evoluído, nomeadamente, e no caso português, nestas regiões de baixa densidade. E aqui é uma das questões que me interessam. Portanto, nós tínhamos uma paisagem campestre com um determinado tipo de agricultura
já vimos, as pessoas foram-se embora, essa agricultura desapareceu. Portanto, essa paisagem tradicional que todos nós reconhecíamos desaparece, porque ela era mantida pela população. E, portanto, se não há gente a trabalhar no campo, a paisagem rural tradicional portuguesa já foi. E, honestamente, acho que já não volta. Como é que as alterações demográficas vão afetar a paisagem? Elas são afetadas, por um lado, por processos do desaparecimento da população que fazia aquele tipo de agricultura, mas também porque já não era, digamos, não havia uma eficiência económica desse tipo de agricultura. Ou seja, mesmo que nós tenhamos população em meio rural, já não vai ser aquela agricultura que vai ser feita. E, portanto, já não vai ser aquela paisagem que nós vamos ter outra, como estamos a ver, por exemplo, no caso do Alentejo, em que temos esta agricultura intensiva, moderna, que quase não precisa de pessoas, mas também já não há pessoas lá. Portanto, vamos lá ver, há aqui uma questão nas áreas agrícolas que tem a ver com não há pessoas, podemos não ter agricultura nenhuma, ou termos uma agricultura de subsistência muito fraca, ou passamos para outros tipos de agricultura que manifestamente vão precisar ou de outras pessoas, pessoas muito mais qualificadas, muito mais capazes de fazer o seu desenvolvimento, mas não aquelas pessoas que tínhamos há 50 anos. E, portanto, aqui pomos a questão património e paisagem, como é que nós patrimonializamos uma paisagem quando ela estava ligada a um determinado tipo de pessoas que já não existem e que nenhum de nós, e alguns de nós, se calhar, seremos, e eu falo por mim, de origem rural, no sentido de ser a segunda geração, que é mais urbana, eu não queria ser aquilo que os meus avós foram. Está fora de questão. Em todos os aspectos. Podia ser muito engraçado, mas para férias, não mais do que isso. O outro lado destes territórios é as questões do património construído. Temos um conceito de património em meio rural que está muito relacionado com aquilo que queremos ou não queremos preservar, remete-nos tendencialmente para um passado mais ou menos distante, em que os edifícios estavam ligados à arquitetura vernacular e, portanto, não é uma arquitetura, digamos, da elite. É uma arquitetura feita pela população, é valorizada, mas é valorizada agora. Não foi valorizada quando era utilizada. O que significa que nós temos agora, em meio rural, uns patrimónios que eu diria que estão já descontextualizados. Ou seja, ninguém vai, se calhar, já utilizar um espigueiro como aquele é um caso do norte de Espanha, mas temos outros em Portugal, porque já não é assim que nós guardamos os cereais. E, portanto, começamos a ter um património construído que não corresponde às nossas necessidades atuais e temos aqui uma patrimonialização complicada de se manter. Por outro lado, como é que tem evoluído esta questão da preservação do património? Quem é que o promove? São as populações locais ou são, entre aspas, as elites urbanas? E isso era uma questão que eu gostava de conversar convosco, porque é a minha grande dúvida. Não é a quem é que cabe, é que quem é que valoriza o quê? As câmaras municipais têm naturalmente um papel importantíssimo, porque são elas que autorizam ou não autorizam determinadas construções, elas é que fazem os arranjos dos espaços públicos, elas é que elas têm o poder de o fazer. Muito apoiadas numa população urbana que vem muitas vezes de origem rural, mas que olha para todas estas áreas rurais como zonas de lazer. Ou seja, aquilo que se vê muitas vezes é que o património construído em áreas rurais é preservado por uma população urbana que o trata como um espaço de lazer e não como um espaço de trabalho. E, portanto, esta dicotomia torna um pouco confuso, em termos até conceptuais, o que é que queremos fazer e como é que queremos fazer.
E, portanto, esta alteração das populações sobre o património está-se a alterar com as gerações. Só para terem uma ideia, os meus alunos de arquitetura, nos últimos anos, quando têm que escolher as teses de mestrado, já escolhem trabalhar em meios rurais, porque alguns iam de férias para a casa dos avós, para meios rurais, e começam a querer trabalhar em termos de conservação, de reabilitação deste património. Mas eu não vejo que quem seja mesmo do meio rural tenha já esta preocupação. Portanto, eu acho que há aqui uma questão, não é na minha área que eu vou estudar, mas reconheço, e os arquitetos percebem isto, é preciso tempo para nós olharmos para alguma coisa e considerarmos que aquilo vale a pena ser guardado e não ser o reflexo de memórias traumáticas. E no caso português, e vimos há bocado, muito daquilo que foi o abandono rural é o abandono rural por falta de condições. E, portanto, a geração que saiu olha para o património como aquela era a casa onde se tinha frio, onde era desconfortável, onde o trabalho era duro. E, portanto, é preciso tempo para que este património construído possa ser valorizado, esquecendo um pouco alguma destas questões traumáticas. E não sei se vocês ontem, quando se falou do Virgílio Ferreira, a questão é muito, a aldeia é uma aldeia mítica, porque a aldeia da memória verdadeira não é tão simpática como nós gostamos. E isto é importante para se perceber quem é que vai pagar estas reabilitações, quem é que vai valorizar estas questões do património. Trago-vos aqui 3 exemplos daquilo que vimos em abril, quando estivemos cá sobre as exposições. 4 exemplos de casas numa aldeia que, quanto a mim, correspondem a momentos diferentes de patrimonialização ou de valorização. Diria eu que a primeira de cima, do lado esquerdo, é uma casa que é reabilitada para ser usada, sem grandes preocupações patrimoniais, sem grandes preocupações arquitetónicas. É para ser usada de uma forma mais confortável. E depois as outras correspondem a um património já, diria eu, de valorização de uma certa arquitetura mais erudita. E as outras 2 são aqueles mistos entre os novos materiais que até são duradouros, que até do ponto de vista da conservação das casas são muito fáceis de trabalhar, mas na escola de arquitetura é horrível. E, portanto, é perceber um bocadinho, e por acaso acho que é interessante, porque aquele terceiro exemplo é o arranjar a casa, mas ter a preocupação de que ela tem que ser conservada e que eu não vou lá estar muito tempo, nem estou para estar a pintá-la todos os anos, nem a arranjá-la. Tanto materiais, uns azulejinhos bonitinhos, ao gosto do proprietário, exatamente. E é aqui que as câmaras têm um papel de dizer assim, não, podem pôr azulejos, se fazem muito gosto nisso, mas não podem ser azulejos de casa de banho do lado de fora. Pronto. Exato. Mas há azulejos que podem ser utilizados no exterior. E, portanto, aqui é o papel que o poder público tem, dizer assim, sim senhora, compreende-se, mas vamos lá. Mas também corresponde a épocas, porque tudo isto é uma evolução do pensamento sobre o património construído, que em Portugal tem 30 anos da minha experiência na Faculdade de Arquitetura. Eu lembro-me dos alunos dizerem não se reabilita nada, um arquiteto só faz coisas novas. Não sou velhota, mas, quer dizer, também... Portanto, isto é uma alteração do pensamento que é muitíssimo recente em termos nacionais. Fatores demográficos, já há bocadinho vimos mapas muito melhores que este. Este é apenas o mapa que eu fui buscar ao Instituto Nacional de Estatística, exatamente a taxa de variação da população 2011-2021. Já vimos há bocado como isto é muito mais do que o que aqui está, mas manifestamente toda esta zona azul forte são casas de fim de semana. Vamos pôr a coisa assim. Quer dizer, não vou falar das condições da agricultura,
do património construído, as habitações estão lá, as pessoas até investem nelas, até as mantêm, muitas delas, algumas não, mas vimos ontem em Linhares muitas casas, mas aquilo não são casas onde as pessoas estão todos os dias. Portanto, há uma parte do país, o país é estreito, não é? Temos aqui 200 quilómetros, mais coisa, menos coisa. Serão casas de fim de semana, serão casas de férias e, portanto, se calhar há a necessidade de nos reorganizarmos relativamente aos aglomerados, aos pequenos aglomerados urbanos em meio rural, para que haja esta possibilidade de haver uns serviços que sirvam a esta população que vem cá, que se calhar mora na cidade de capital distrito, quer dizer, nem é de Lisboa nem do Porto, estão na capital distrito e vão passar o fim de semana à casa que têm na aldeia. Obviamente que isto depois tem outras questões, mas... a sustentabilidade. Qual é a sustentabilidade destas paisagens? Qual é a sustentabilidade destas realidades? O património tradicional era um património bastante sustentável pelos materiais de construção, pela forma como era construído e como era utilizado. A evolução da população, também já vimos, é bastante insustentável e o que nós temos é um processo eu chamo-lhe de turistificação dos espaços rurais, levantando problemas de sustentabilidade, não só do construído, como da própria paisagem. Porque esta turistificação é suportada, por um lado, pelas pessoas que vão passar o fim de semana, mas é mesmo pelos turistas, digamos, como nós, que de repente chegam 40 pessoas a uma aldeia e queremos todos beber café, e queremos todos ir à casa de banho. E, portanto, há uma pressão brutal sobre estes territórios que não está muito adaptada àquilo que são as realidades locais. Portanto, um exemplo, que depois eu tenho estado também a começar a analisar, é a questão dos trilhos e dos passadiços que se estão a propagar pelo país. Portanto, os portugueses todos sabem do que é que nós falamos quando falamos de passadiços. Ontem tivemos, mesmo ao pé dos passadiços do Mondego, que abriram este ano. Eu, digamos, classifiquei-os em 3 tipos de passadiços. Os passadiços que estão junto às praias. Por exemplo, no Algarve, há várias praias que têm passadiços que servem, sobretudo, para proteger as dunas. E, portanto, já são zonas densamente ocupadas, densamente utilizadas, e os passadiços foi uma forma de preservar aquela paisagem e que tem estado a correr bem. Portanto, as dunas não têm estado a desaparecer, estão a crescer, têm a vegetação que as suporta. Portanto, parece-me estar a correr bem. E não são mais praias, ou não são praias selvagens que estão a ser utilizadas, são as mesmas, mas chega-se lá de outra maneira. Depois temos passadiços que são ligados ao património de percursos tradicionais que se faziam, portanto, passeios que se podem fazer junto aos rios, caminhos ribeirinhos, e que já aqui começa a haver o problema de quando há muita gente, no fundo esta paisagem começa a ser um pouco invadida. E depois temos aquilo que eu chamo as novas frentes de uso, que são territórios que estavam bastante isolados, que estavam bastante preservados do ponto de vista da sustentabilidade e que, de repente, com os passadiços, começam a ter uma pressão brutal. E um dos casos é, por exemplo, os passadiços do Paiva. Quer dizer, um rio que é dos poucos rios que estava bastante preservado, bastante selvagem, com uma fauna e uma flora tradicional, e que os passadiços levam milhares de pessoas todos os fins de semana lá. Quer dizer, e não há lontra que resista a ter 500 pessoas a olhar para ela todos os dias. E, portanto, estes passadiços, que do ponto de vista do desenvolvimento local parecem ser uma oportunidade, podem ser, de certa maneira, também a desgraça daqueles territórios. Porque aquilo que eles têm de excepcional para a sustentabilidade, para a manutenção de uma certa flora e de uma fauna, de repente são completamente trucidados por estas avalanches de pessoas que vão promover o turismo, mas que o turismo depois também não consegue crescer devidamente porque já não há população para prestar os serviços turísticos. E, portanto, nós estamos a abrir estas frentes de turismo em territórios onde já não há ninguém.
e para os quais será necessário irmos buscar os tais imigrantes que nos venham ajudar a fazer os trabalhos necessários. E, por fim, desenvolvimento local é a questão, é o que todos queremos. As paisagens educadas não fixam a população, o património promove a visitação e o turismo, cria emprego, mas como não há pessoas, vamos ter que ir buscar, se conseguirmos, imigrantes. E o turismo sem controle vai destruir a paisagem e, portanto, vai destruir o bem que nós temos para ser valorizado e para chamar as pessoas. A questão difícil de resposta é como é que se promove o desenvolvimento local de forma sustentável nestes territórios. E esta é a missão. Queria-vos só chamar a atenção de uma coisa ainda sobre a população. Em 1900, Portugal tinha 5 milhões de habitantes. Agora tem 10 milhões. Portanto, em 100 anos nós duplicamos a população e queixamos-nos de desertificação. Ou seja, o que nós temos é o pessoal todo mal arrumado. Pronto. E quando, e sobretudo para quem vem do Brasil, quando nós estatisticamente distribuímos as habitações pela população, não chega a 2 casas por família. Portanto, não há falta de casas, elas estão todas, no sítio onde não são utilizadas. E, portanto, isto é uma problemática, não é assim, não há nada, há muita infraestrutura e o dinheiro da União Europeia infraestruturou a maior parte das aldeias. E ontem vimos em Mel, vimos em Linhares, vimos em todo lado. Portanto, houve uma grande melhoria, só que quando essa melhoria foi feita, as pessoas já tinham pensado que isto aqui não é grande sítio para viver, vamos morar para outro sítio. E, portanto, o que pode vir a acontecer, e que em alguns sítios, e ontem também vimos, alguns de vocês, eu acho que estávamos todos ao pé dos outros, um casal, quando disseram, os senhores estão aí muito bem, eles disseram, sim, já trabalhámos muito, estamos aqui a gozar a vida. Que é exatamente as pessoas que têm aquelas casas e que podem vir a utilizá-las numa fase posterior da reforma. E, portanto, se houver um mínimo de serviços que permaneçam, é uma aldeia de idosos, mas também ninguém tem nada contra. Todos caminhamos para lá. Portanto, é estas questões todas que eu queria conversar hoje convosco. E os netos podem vir a valorizar. E agora os nómadas digitais, que são os netos, podem, se houver internet. Porque ontem houve uma certa altura na Serra que nem rede de telemóvel havia. Pronto. Mas, portanto, esta é a minha apresentação, fica concluída e passamos agora... Obrigada. Para a apresentação que será online... a relação cidade-campo no município de Rosana, pela Thaís Gonçalves e o Diogo Gonçalves. Se não ligarem a conexão, já está. Olá a todos, me ouvem? Conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim? Ok. Bom, eu vou começar aqui a minha apresentação, então. Aqui está aparecendo como desabilitado para apresentar. Eu não estou conseguindo colocar a minha apresentação. Alguém pode me habilitar para apresentar?
Consegue me ouvir? Você nos ouve? Agora eu ouço. Nós vemos a sua cara, não consegue mostrar a tela do seu computador? Não, parece que aqui eu estou desabilitada para apresentar. É porque alguém tem que habilitar para ela. Ele está fazendo a chamada. Deve ser ali, então. Diz que para aguardar que a gente vai ver. Sim, Ah. para dar a entrada, sim. Mas Mas o rosto eu está acho que tem bem, que o rosto está pedir. bem. Mas você é demais. Vou tentar sair e entrar de novo para ver se fica. Será por Zoom ou será... Agora somos nós. Não existe, verdade. Está ali. Claro que você não está vendo, gente. É porque está com delay. Você demora um pouquinho para chegar lá. Olha lá. Olha lá. Agora que você levantou lá. Já estão a mexer, professor, já estão a mexer aí. Ah, achei eu. Entendeu? Porque você está demorando a chegar. Ó. Viu? Está com delay. Pode ser. Agora sim. Agora sim, mas ela ainda não chegou. Vai chegar. Está fixo. Agora travou. A internet lá no Brasil. Eu travei. Eu acho que ela Agora sim eu estou apresentando. ela está apresentando, a gente não está vendo. Agora existe uma diferença. Tudo é possível. A Michelle. Essa aqui, então, é a minha apresentação sobre a relação cidade-campo no município de Rosana. Um estudo sobre a importância da autonomia energética de São Paulo para desenvolvimento do município. Lembrando que esse trabalho é feito por mim e pelo meu irmão, que é professor doutor da Universidade Estadual Paulista no campus de Ourinhos. Eu sou aluna da pós-graduação de Presidente Prudente e nós apresentamos esse trabalho a partir da nossa concepção, justamente porque nós moramos em Primavera, que é distrito de Rosana, nós chegamos aqui em 2004. Então, nós percebemos
E nas regiões mais ribeirinhas, no caso, nós vamos ver aqui no campinho, que já fica anexado à cidade de Rosana, a pesca é a principal atividade econômica, junto também pelo turismo, né? E aqui também se desenvolve, nas beiras do rio Paraguai e Paranapanema, as praias de arroz do Balneário de Rosana. Aqui, como vocês podem ver, isso já fica na cidade de Rosana, um balneário municipal aberto ao público, que também movimenta muito passeio de barco, trilhas, camping, e é isso que também gera renda aqui no município. E outro fator atrativo turístico são os é o uso dos rios Paraná e Paranapanema. Vocês podem visualizar que essa cor mais escura é o rio Paranapanema, enquanto a cor mais clara é do rio Paraná. E por fim, nós entendemos que o município de Rosana está passando por um processo de reconstrução, já que, desde o término dessas usinas hidrelétricas, o comércio e a prestação de serviços, ou seja, esse setor mais terciário, a gente entende que ele é o principal formador de renda fixa dessa população. Tirando, lógico, a pesca e a agricultura familiar, que é uma renda que acaba sendo variável, já que nós dependemos muito da utilização da mão de obra sem maquinário. Então, é uma renda um pouco mais baixa, mais difícil de ser consolidada. Fora a falta de apoio dessa população também por parte da prefeitura. Por mais que tenham os órgãos que são responsáveis pelo cuidado, ainda é muito difícil, né, que essa população consiga sobreviver apenas da renda da agricultura familiar. E nós percebemos que essa população, a partir do retorno da estufa, ela acabou sendo diminuída pela falta de emprego e oportunidade. Vejam só que tanto eu quanto meu irmão fizemos essa revisão, nós tivemos que sair aqui de Vila Velha em busca de uma universidade, né, num campus que tivesse geografia. Então, a nossa opção foi sair daqui, andar 200 quilômetros, para ter essa experiência na Unesp de Presidente Prudente. E, na atualidade, a gente entende que a privatização que foi iniciada em 2018, que trata a Companhia Energética de São Paulo, que foi pedida, né, a concessão, foi dada a concessão pela Votorantim, né, que é um pool de empresas, então são várias empresas que agora dominam esse cenário, esse mercado de produção de energia. Com isso também houve uma diminuição e um corte no crédito. Então, essa função do Estado também foi diminuída. E com isso, muitas pessoas também ficaram sem emprego e tiveram que migrar para cidades médias, como, por exemplo, a cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, e Maringá, no estado do Paraná. Bom, essas são as minhas referências bibliográficas. Fica aqui também o meu agradecimento a todos vocês. E quaisquer dúvidas, podem contar comigo. Aqui eu me despeço com a imagem da usina hidrelétrica Sérgio Mota, que é aqui, né, a usina chamada usina de Vila Velha. Muito obrigada, Thaís. Vamos passar já à próxima apresentação, que é a agricultura urbana e periurbana, um olhar sobre a ótica no município do Joandiai, apresentada, não sei, pelo Alain da Silva Vinhais, pelo António Nivaldo Espanhol e a Tamires Regina Rocha.
Então, e o... Hã? Não tem ninguém online. Então, passamos rapidamente para a apresentação do Jean-Pierre Tomasa sobre o MAP de comunitar entre a educação e o desenvolvimento local. Bom dia para todos, esperamos o collegamento. Se vai. Acho que vai sozinho. Sì. Entretanto, agradeço o SEI para esta possibilidade. Peço desculpa para o meu português, que fica mais pior de cada ano em cada ano. E eu acho que fico neste painel porque, não sei, por tradição, talvez, porque as áreas rurais e o desenvolvimento das áreas rurais são do argumento central da minha pesquisa, mas deste ano vou falar de um argumento diferente. Falo de um projeto ligado à educação ao território que desenvolvemos durante este ano com o meu colega Giacomo Zanolin. Foi desenvolvido em duas escolas secundárias da área metropolitana de Milão. O objetivo do progetto, che chama-se Nativi, basicamente è quello di costruire una metodologia educativa che sia capace di porre in evidenza os lugares che sono mais perto possível da nossa comunidade. Não sei o que aconteceu. Esperamos. Che sia o mais perto possível da nossa comunidade de pertença, que são as raparigas e os rapazes da secundária. Não sei na troca como Portugal se é mesmo secundária, tem mais ou menos 15, 16 anos. Ok. Não. É secundário mesmo. E, sobretudo, além disso, favorecer a participação pública deles à vida cultural e social da comunidade e do território onde eles moram e que para eles pertencem. Não sei se conseguimos ver qualquer coisa. Sim, não. Sim, mas está tudo preto aqui. Não, olha. Perfeito, obrigado. Voltamos para trás. Ok, a apresentação basicamente do projeto foi essa. E, no ponto de vista da metodologia, o instrumento que foi utilizado para chegar àquele objetivo foi a mapa de comunidade, que agora vou chamar mapas comunitários. O que são? Basicamente são um instrumento de participação, um instrumento de cartografia participativa. Nos anos 80 nasceram na Inghilterra porque, attraverso o trabalho de Clifford King, perceberam elas que para o desenvolvimento local era necessária um tipo de cartografia que fosse mais
um espelho da sociedade, daquele território, porque a clássica cartografia não conseguia representar basicamente os lugares de um território específico. Nesse sentido nasceram os mapas comunitários, onde a dimensão territorial que está representada é aquele lugar e o processo que vai construir aquele mapa de comunità, mapas comunitários, é desenvolvido pela comunidade que está envolvida no projeto. E por isso tem uma forte dimensão educativa e pedagógica, porque a comunidade, no nosso caso, os estudantes das duas escolas, fazem uma autorrepresentação do próprio território e descobrem basicamente os valores territoriais do próprio lugar. Vão ser atores territoriais e percebem o papel que têm naquele sentido. O aspecto mais significativo dos mapas comunitários não é o mapa final que vamos ver, que realizamos nas duas escolas, mas é o processo que foi para criar aquele mapa. Ou seja, o valor não é o dado final, mas todo o processo que foi até a construção daquele dado final. Portanto, nesse sentido, o instrumento são os mapas comunitários, que são um processo de participação à vida coletiva, à vida da comunidade, e também um processo de participação cartográfica, de cartografia participativa, mas são, sobretudo, um instrumento para favorecer a educação ao território. E, além disso, nos permite de promover uma maior consciência territorial. Perceber que o território tem um valor, além do valor patrimonial, um valor social e cultural muito forte para a comunidade que mora naquele espaço. Foram desenvolvidas durante o ano várias atividades. A primeira central, aquela dos mapas comunitários, e a partir do processo dos mapas comunitários foram desenvolvidas todas as outras atividades, porque os lugares que foram evidenciados no processo de realização dos mapas também foi criado, foi enriquido para eles através do storytelling, foi criada a narração do território. Num ponto de vista também do desenvolvimento turístico das destinações menores, porque estamos a falar de duas cidades muito pequenas, não turísticas, perto de Milão, foi criada a realidade aumentada, através de trabalho conjunto com expertos que trabalham naquele sentido. As escolas foram a trabalhar e a criar o processo da realidade aumentada. E no final, todo o trabalho foi comunicado e divulgado pelas duas escolas, pelos estudantes das duas escolas, algumas semanas atrás, dos últimos dias da escola. Como trabalhamos? Basicamente dividimos as nossas atividades durante o ano escolar todo. Aqui a primeira atividade é aquela da mapa de comunitários. Trabalhamos um pouco dentro das aulas para fazer emerger os lugares mais representativos e procurar também uma descrição e uma motivação daquela escolha. Depois fomos ver todos os lugares que foram evidenciados. E fomos vê-los com stakeholders locais que foram procurados também pelos estudantes. Isso foi muito importante no papel educativo deste percurso, porque permitiu aos estudantes de ver como o território está vivido de maneira diferente entre eles, entre quem mora e trabalha naquele mesmo lugar, naquele espaço
mais pequeno. Na segunda atividade, aquela do storytelling do território, é a única atividade onde as duas escolas, que ficam a 1 hora de distância entre uma e outra, trabalharam conjuntamente. As raparigas e os rapazes dividiram-se em grupos em função do próprio interesse. Quem trabalhou na mediação cultural, quem trabalhou na produção de imagem e vídeo, quem no podcast e quem também na publicação turística, para realizar basicamente um artigo que depois vai ser publicado numa revista turística. E estes são os mapas que chegaram, que foram realizados. Aqui é mapa da cidade de Erba. Há 2 mapas, porque mesmo a escola sendo na cidade de Erba, os estudantes vêm da uma área mais vasta, dizemos, de um território mais vasto. Portanto, aquele da esquerda é um mapa comunitário da área vasta, que envolve também todos os lugares de pertença, a cidade de pertença de cada estudante. E os lugares que foram evidenciados foram também etiquetados, não sei se a palavra em português assim, como um patrimônio histórico-cultural, por um lado, como um patrimônio ambiental, por outro, o social. E essa escolha foi feita também pelos rapazes, ou seja, temos uma igreja que é basicamente um patrimônio histórico-cultural, mas também temos praças que são cultural por um lado, mas sobretudo são social, porque é naquela praça que os rapazes fazem a própria relação, têm a própria relações sociais. A outra é a mapa da cidade de Erba. E podemos ver que perto da descrição que foi evidenciada, há também a possibilidade de ligar diretamente com o podcast, o vídeo, as fotos que foram feitas pelos rapazes. Portanto, a segunda atividade está presente aí. E há também a possibilidade de ligar com a realidade aumentada. A mesma coisa, claramente, foi realizada para a cidade a escola de Vimercate. Aqui a dimensão educativa foi evidente num lugar que foi evidenciado. A praça central da cidade foi também evidenciada como lugar mais representativo pelos rapazes e as raparigas que não são de Vimercate, mas passam todos os dias para aquela praça para ir na escola. E fomos visitar a praça e quando fomos aí fomos também fazer entrevistas a quem trabalha naquele espaço. E aí perceberam que a mesma presença deles foi uma causa, é ainda uma causa de desterritorialização para quem mora, para quem trabalha naquele espaço, que tende a mudar o próprio horário de trabalho por causa da presença dos jovens. Vou concluir, como estamos um pouco atrasados. Vou ser rapidíssimo. O progetto teve un enorme papel no sentido da educação ao território, no sentido pedagógico. E os estudantes perceberam esse papel durante o percurso. Mas nós, quero dizer, há uma enorme falha dentro do processo pedagógico, acho, nacional. E acabo com uma pergunta que quero deixar aberta, porque foram evidenciados cerca de 350 lugares entre as duas escolas, mas ninguém evidenciou como lugar a escola. Pode ser que há uma falha de comunicação entre nós e ele, e isso é possível, mas pode ser também que cresceu nos últimos anos a distância entre a escola e os rapazes. Agora, o objetivo dei nativi do nostro progetto non era procurare
esta resposta. Mas como vai ser um projeto, este ano era piloto, portanto este ano, o próximo vamos fazê-lo em outras escolas italianas, vamos também tentar de procurar uma resposta a esta pesquisa, porque do ponto de vista pedagógico é preciso. Muito obrigado.